Vamos lá de novo. E aí, pessoal, vamos chegando. Dr. Paulo Raff, nossa live de hoje, falando sobre biossegurança e biosseguridade na avicultura. Dr. Paulo vai entrar junto com a gente, já está por aqui já. Vamos aguardar. Dr. Paulo é um grande nome da avicultura e é uma grande alegria poder ter esse nome tão importante para a cadeia da avicultura. Professor, palestrante, já teve em grandes empresas, em grandes multinacionais. Então, vamos aqui aguardar o Dr. Paulo. Já está aí chegando com a gente. Obrigada por todo mundo que está aqui. Tenho certeza que vai ser muito importante, porque vamos falar com ele aqui. Dr. Paulo. É muito importante, eu sei que é uma grande dúvida também para todo mundo, como que tá essa questão do coronavírus nas empresas, né? Aqui em São José, a principal atividade econômica da cidade é a avicultura, a agricultura. E, né, Daniel Sarema tá aqui com a gente, um grande amigo, obrigada. E a gente sabe o quanto que é impactante para isso, pra gente, a avicultura. Então, são mais de 800 mil aves alojadas toda semana. São 7 abatedouros de 9 que o estado tem. Então, aí ó, o Dr. Paulo falou que já está entrando. Então, imagina só nessa cidade de 20 mil habitantes que mais de 2 mil empregos diretos são da avicultura. Imagina o quanto... A doutora entrou. Imagina o quanto é impactante para uma cidade se acontece um caso de coronavírus no abatedouro e as pessoas não sabem como reagir. Então, essa que é a dúvida. Ei, doutor Paulo, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Então, estamos aqui, né? A nossa Nossa. primeira live no Instagram, né? Porque nas outras a gente já estava um pouco mais acostumado. Legal, é uma satisfação aí estar participando, né? Eu acho que pelo que a gente tem acompanhado, Ju, assim, você é uma pessoa bastante dinâmica, né? Bastante dedicada Obrigada. e é legal estar participando, estar podendo trocar experiências, na verdade, né? A live é isso, a gente poder contribuir e falar daquilo que a gente tem acompanhado durante todo esse tempo, né, de experiência na avicultura e do que a gente tem visto. Então, a gente está à disposição e podemos estar conversando. Acho que fica contigo aí o comando dessa experiência nova para nós. Obrigada, doutor. E eu estava falando um pouquinho antes de você chegar, assim, do quanto que a avicultura é importante aqui para São José. Porque, ó, o maior empregador direto do município é a prefeitura. Depois dos 9 abatedouros de aves que a gente tem no município, dos 9 que a gente tem no estado, 7 são aqui no município. São mais de 1.200 empregos diretos, sabe? A cidade tem 20 mil habitantes. Então, é um número muito expressivo. E fora toda a cadeia da avicultura, que aí dá mais de 2 mil empregos aí fácil, sabe? Sim, Então, se acontecer alguma coisa que impacte de coronavírus assim, diretamente num abatedouro, no incubatório, essa conversa é muito importante para as pessoas se nortearem, né? E terem um plano para saber o que faz. Fecha, não fecha? É obrigado a fechar? O que faz, né? Como é que previne? Enfim, eu acho que toda essa conversa ainda não chegou muito bem aqui. Então, esse é um canal para a gente estar disseminando a informação de qualidade, né? Para as perfeito. pessoas. Perfeito. Bom, eu acho que a ideia, né, da live hoje é a gente conversar um pouco daquilo que a gente está acompanhando, né, e é engraçado, né, que durante anos a gente trabalhou muito sobre os quesitos de biosseguridade, todos os critérios e tudo aquilo que a gente faz no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e que as empresas, de uma maneira geral, têm que seguir, né, regras, né, e essas regras se tornaram leis, e essas leis são regulamentadas por aquilo que a, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, né, estabeleceu, né, ela tem o seu código terrestre, tem o seu manual, né, de conduta, e o pessoal tem que se nortear porque os países são signatários a isso.
Então, acaba isso gerando uma regra e uma legislação dentro do próprio país. E a gente sempre fala, né, biosseguridade, cuidado e tudo mais que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né, e implementar, né, e pensar, pô, mas aí tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, né, tem que desinfetar, tem que usar Lavar calçado, tem que carro, lavar, carro não é. tem que fazer todos esses critérios no nosso dia a dia e a gente sempre estava preocupado com prevenir, né? Ter um conjunto de procedimentos e medidas, né? Que a biossegurança nada mais é do que isso. Esses conjuntos de medidas e procedimentos visando também o isolamento, né? Porque nós temos que isolar os animais e ter cuidados sanitários para isso e tudo mais e acaba que a gente é, trabalha na prevenção, né? Evitar que os animais se contaminem, que tenham doenças e que atrapalhem os resultados, ou que possam ter doenças como a salmonelose, por exemplo, transmitir para as pessoas e causar, né? Tipo uma zoonose. Né? Então são coisas que a gente tem que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, é aquilo que a gente faz, é com aquilo que a gente se preocupa, né? E a gente tem que estar sempre norteado por isso. Por isso que o governo, né, sabendo que o Brasil foi ou é um dos maiores exportadores de carne de aves, fica atento, né, e tem as leis, as normas, né, as instruções normativas, justamente para nortear as pessoas e para ter todo esse cuidado de uma maneira geral, né. Então é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né, para diminuir risco de infecção ou de transmissão de enfermidades. Né? Então a gente tem que estar atento a isso. Por que a gente precisa, né? Por que precisa da biosseguridade? Que a gente falava, né? Quem trabalha com avicultura, né? Mas tem todo esse procedimento, tem que ter todos esses cuidados, né? E a gente, às vezes, tinha um mal entendido com relação a uma questão de conceitos, principalmente na questão quando a gente se fala, mas é biosseguridade ou é biossegurança, o que é um, o que é outro, é a mesma coisa, né? E eu sempre me norteei assim, biosseguridade está relacionado àquilo que a gente faz para evitar, né, a entrada de patógenos nos plantéis, nos animais que a gente cria com o objetivo de alimentação. E a biossegurança está mais norteada para aquilo que está relacionado à prevenção das pessoas como um todo, né? Mitigar, prevenir riscos relacionados, tanto riscos biológicos, né, que a gente está passando por um risco biológico agora que está relacionado ao Covid-19, tanto para riscos químicos e físicos, né? Então, toda essa prevenção e esses cuidados são esses procedimentos que norteiam. Então, a diferenciação está bem relacionada a isso. Quando a gente vai para a biosseguridade, né, então a gente se norteia por algumas coisas. Por que a gente precisa de biosseguridade? Por que ela é importante? Porque, em primeiro lugar, quem compra os nossos produtos exigem de nós. Eu quero ovos, eu quero carne de frango livre de salmonela, ou livre de contaminações, ou livre de alguma coisa que possa me fazer mal. Então, a gente se norteia para essa situação. A outra é muito também relacionado, desculpe que eu estou movimentando, porque eu estou segurando o celular na mão aqui, o meu suporte não me ajudou muito aí. A requerimento dos governos, né? Se eu tenho uma legislação que regulamenta a saúde das pessoas, né? E me imprime requerimentos de biosseguridade. Então, para mim vender os ovos, para mim vender a carne, eu tenho que estar respeitando normas de higiene, normas de cuidado. Para mim ter essas higienes e esses cuidados, eu tenho que ter os requisitos de biosseguridade. Eu tenho que estar ajudando e respeitando essas normas, essas leis que são estabelecidas, né, pelo nosso governo, seja ele quem dita as regras é o federal, mas isso passa para os estados e depois chega aos municípios, né? A questão da regulamentação da saúde, né, que vai desde da granja até a mesa. Então, antes as pessoas não se preocupavam tanto quanto saber de onde é que vinha o alimento delas, né? Então, hoje tem essa preocupação.
e se ela comer um alimento, né, e lhe fizer mal, ela quer saber de onde é que vem, então entra a questão do quesito de rastreabilidade, né? E também essa questão da diminuição do uso de medicamentos, né, de antibióticos, de drogas que usavam e que hoje não se permite mais. E tem essa questão que está relacionada com a preocupação de resistência aos antibióticos. Então, quanto menos eu posso tratar, mais eu tenho que prevenir. E as normas de biosseguridade vão me ajudar nessa questão de prevenção, né? Então, uma outra coisa é lei, né? Você tem que, para poder produzir alimentos, para produzir carnes, para produzir ovos, você tem que estar de acordo com o que a lei estabelece. Então, você tem que estar respeitando. E tem que estar entendendo e que as leis sofrem evoluções e que à medida que o mercado consumidor fica mais exigente, mais normas e mais regras e mais leis a gente vão estar regulando essa produção de alimentos. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Eu acho que se tiver um tempinho no final, acho que vale a pena, assim como o público tô vendo aqui quem está entrando, obrigada. Eu acho que o público tá bem misturado, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso, dos antibióticos, né? Porque tem muitos mitos, né? Tem a questão de antibiótico, tem a questão de hormônio. Então, acho que se no final der um tempo para falar sobre isso e esclarecer, eu acho que vale muito a pena, né? Porque Claro, claro. A gama de coisas envolvidas a isso e essas preocupações, elas vão aumentando com o tempo, né? E eu digo assim, que em função disso que nós estamos vivendo hoje, em termos da pandemia, mas também do que a gente começou a usar mais a mídia, a gente já usava, mas agora a gente está usando muito mais, e com outros fins, né, do que a gente usava antes. Então, assim, quando eu tenho uma preocupação relacionada a alimentos, né, isso cai na mídia e isso rapidamente se dissemina, né? Então, e aí começa a ter a pressão do próprio consumidor final que vai fazer essa pressão e vai se comunicar de forma extremamente rápida para mitigar ou para diminuir esse risco de qualquer problema que esteja acontecendo nos alimentos. Mas voltando para a questão de biosseguridade, eu acho que algumas coisas são importantes de a gente estar falando, né? Em qualquer produção animal, tem alguns parâmetros, alguns pontos críticos que são importantes. E que isso está regulamentado em lei, mas a gente vai estar comentando aqui, para estar reforçando. Primeiro começa assim, localização da granja, isolamento, né? Onde é que a minha granja está? Né? Ela está respeitando o que está estabelecido como legislação? Né? Quais são as distâncias mínimas que eu tenho que ter de outra granja? Como é que eu faço para registrar? Ela está dentro das conformidades que a lei especifica ou não? Então, são pontos, um ponto crítico na hora de, eu quero ser criador, eu quero criar frango, eu quero produzir ovos, né? Mas a minha granja é antiga, ela já existe. Então, tem que olhar na legislação, como é que eu mitigo um risco de proximidade de outra granja. E nessa condição, a pessoa tem que estar discutindo junto com o serviço oficial, vendo como é que ele mitiga esse risco, se ele pode tomar ações que podem diminuir esse risco para evitar a transmissão de enfermidades pela proximidade. Né? Uma outra coisa... Desculpa, mas isso não é só exigência, assim, não é só mais regras, né? Isso realmente tem um cunho muito importante, né? Porque eu vejo aqui em São José, as empresas, as integradoras estão começando, né, assim, a pedir muito, assim, a exigir muito que as granjas sejam registradas. Mas isso não é um luxo, né? Essa é uma verdadeira necessidade, né? Precisa mesmo, é importante para a criação, né? A legislação, ela já prevê que você tem que ter as granjas registradas para poder alojar. Se você não tiver granja registrada, você nem recebe os animais, porque no registro, na hora de enviar um lote para a granja, tem que ter o cadastro, tem que estar registrado. Senão, a pessoa não consegue emitir a guia de trânsito animal, a GTA. Do incubatório. Então, do próprio incubatório. E o próprio sistema eletrônico de emissão de GTA vai pedir isso. Não tem registro, não emite GTA. Não emite GTA, não pode transitar. Então, as coisas já começam
por essa restrição, mas é um requisito de biosseguridade. Ah, mas qual a importância da distância de uma outra granja para outra em termos dessa questão de registro? Mas é que as enfermidades, né, por exemplo, se a gente olhar na Organização Mundial de Saúde Animal, quando se trata de Newcastle, eu tenho que ter pelo menos 1 quilômetro de distância, né? E para gripe aviária, 2 quilômetros. E se eu tiver um desafio de uma bronquite infecciosa das aves, coronavírus, a literatura fala que eu tenho que ter pelo menos 500 metros de distância para evitar uma transmissão. Então, eu tenho que tomar esse tipo de cuidados, mas em base em informação científica, que o pessoal desenvolve, olha e cuida, né? Um outro ponto crítico importante da questão da própria biosseguridade é a questão de controle e acesso de outros animais. Então, eu tenho que usar a tela, e a tela tem que ser antipássaro, né? E aí não adianta eu tentar construir uma granja e os passarinhos fazem festa lá dentro. Ou os urubus ficam em cima. Fácil a narração. Então a gente tem que olhar para tentar isso. Eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que mitigar o risco de tal forma que a tela não permita a entrada de passarinhos, né? Então isso está previsto na legislação, está previsto nas normas, e o pessoal tem que estar atento a isso, né? Uma outra coisa importante é o acesso das pessoas, né? Então, qualquer um pode entrar na granja? Não, a granja nós temos que entender que os animais, eles estão lá, eles são produtores, eles estão produzindo, nós estamos produzindo alimentos com eles, né? Então, eu não posso também, qualquer pessoa ou qualquer curioso chegar, vou entrar lá na tua granja. Não, não é assim, né? E hoje, pela questão da globalização, as pessoas, uma hora está num outro continente, né, num dia, no outro de manhã está no seu e vai direto para sua granja. E então eu tenho que ter esses cuidados de mitigação de risco, né, de evitar que isso... O negócio tá tocando aqui, desculpa. Meu Deus do céu. Foi. Pronto. Meu Deus do céu, o negócio não para. Desculpa. Foi, pronto. Então, a gente fala muito isso, né? Mas a mitigação de pessoas, ela também entra, também não só pessoas de fora, mas a questão, às vezes, do pessoal de manutenção, né? De eletricista, mecânico, que ele visita uma série de granjas. Se a gente não tomar cuidado, ele pode estar trazendo enfermidade para dentro, né? Então, eu olhar a caixa de ferramenta, ele botou lá dentro do outro aviário, na outra cama do outro aviário, que pode ou não ter um problema, e aí vem para sua granja e entra com aquela mesma caixa de ferramenta, ele pode estar trazendo uma salmonela, pode estar trazendo um micoplasma, pode estar trazendo uma série de outras enfermidades que pode estar envolvida com isso, né? A questão da entrada de veículos, né? Então, o veículo pode ser um fator de convergência ou divergência de enfermidades, né? Então, se eu não tomar os devidos cuidados na entrada, na desinfecção, na limpeza, aonde é que estava esse caminhão, né? Aonde é que estava esse... pega o Paulo, assim, né? Forte, né? Gordo, né? Não quer caminhar, quer entrar com o carro dentro da granja. Não pode. Tem que caminhar. Se tiver que entrar, mas assim, de preferência não, mas tem que ter um bom arco de desinfecção. Eu tenho que fazer higienização, né? E a higienização não é só... porque às vezes a gente fala, né? Bota um arco de desinfecção, né? Não é arco de desinfecção, é arco de nebulização, porque a névoa e a quantidade de desinfetante que passa é tão pequena que não serve para nada. Ou o caminhão chega todo cheio de barro e eu não tomo as providências no sentido de tirar o excesso de barro dos paralamas para depois fazer a desinfecção e colocar esse veículo lá dentro. Então, não é assim, né? A entrada de equipamentos... Não é só criar frango, né? Não é só criar frango. Não é só jogar pinguim dentro da granja, né? Outro ponto crítico é a questão da maravalha que eu vou usar, ou da cama, né? Qual que é a fonte, né? Da onde que está vindo, né? Às vezes a gente, vou usar casca de arroz, mas a casca de arroz está dentro de um silo ou está no meio do pasto, no meio do campo que colocou lá, está cheio de passarinho e eu estou trazendo isso para dentro da granja. Então, hoje já tem empresas especializadas em tratar isso, preparar essa casca, ou preparar a maravalha, tratamento térmico e tudo mais, enfardar, né, com qualidade para garantir que isso não seja uma entrada de patógenos
como mitigação de risco e prevenção da biosseguridade, né? Então a gente tem que olhar isso. Controle de pragas, né? Então eu tenho que estar atento a isso, né? Eu tenho que controlar ratos, né? Eles são transmissores, né? De enfermidades. O controle de insetos, né? A gente fala bem o cascudinho, que é bastante comum, que é o Amphitóbios, né? E realmente ele está lá e faz presença. Mas a mosca também, que às vezes a gente acaba negligenciando, né? E acaba se acostumando com ela. Eu sempre digo que quando há mosca é porque há matéria orgânica e umidade. Há matéria orgânica em decomposição e umidade, que ela completa o ciclo, né? Então, certinho para dar errado, né? então ela vai lá e a mosca se alimenta de matéria orgânica, pode ser fezes, pode ser um animal morto, pode ser uma cama em decomposição, se contamina e depois entra no nosso ambiente, né? A gente já teve experiências no sentido de que para poder falar dentro do galpão a gente tinha que cobrir a mão assim porque tinha tanta mosca, né? Então e a fonte estava muito próxima da granja, então é a questão dos cuidados que a gente tem que ter, né? A questão da qualidade da ração, né? Então os ingredientes é aquilo que eu uso para produzir a ração e como é que eu dou a atenção a isso, né? A qualidade da água, né? Não é qualquer água que eu possa fornecer aos animais, tem que ser uma água dentro dos padrões exigidos pela legislação, né? E essa água tem que estar clorada, então para a gente mitigar esse risco, né? Como é que eu dou o destino aos resíduos produzidos na granja? O que eu faço com esse adubo, essa cama? O que eu faço com as aves mortas? O que eu faço com o resíduo de ovos que foi produzido ou os animais mortos? Eu dou o correto destino? Eu faço uma compostagem de forma correta? Então, quando a gente vai ver a questão e fazer uma avaliação olhando a questão do tratamento desses resíduos ou dos animais mortos na granja, em 95% dos casos ela não está bem conduzida, né? E ela fica com uma fonte de contaminação e, como exemplo no caso da salmonela, para voltar no próximo lote. E normalmente isso está associado muito à questão do manejo, né? Então, à medida que as aves vão ficando mais pesadas, eu tenho que adicionar mais cama para fazer a correta compostagem. Só que às vezes o pessoal acaba não levando essa quantidade de cama para fazer o composto, né? E acaba botando pouca cama. E aí eu tenho maior número de animais mortos ou maior massa de animais que morreram pelo tamanho, pelo peso, e não coloco de forma proporcional isso. E aí eu gero chorume, eu gero atração de insetos, passarinhos, e isso vai completando um ciclo de contaminação que às vezes eu acabo negligenciando dentro da granja, né? Então esses são pontos importantes que a gente tem que... A gente tem tem a questão profilática, né, dentro da biosseguridade, que é justamente a questão das vacinas, né? Elas estão aí para atuar de forma preventiva e ajudar a prevenir enfermidades. Por isso que devem ser bem aplicadas, bem direcionadas para atender de acordo com a necessidade e conforme a legislação. E aqui em São José é muito importante, assim, trazendo aqui para o interior do estado, né? Porque São José, não sei se o senhor já ouviu falar, mas já foi o maior polo avícola da América Latina. E aí a gente, né, foram acontecendo várias coisas e algumas crises também, e isso foi mudando. Mas atualmente é o maior produtor de frangos do estado do Rio. E aí, às vezes, eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Da gente se atentar bastante e profissionalizar muito a nossa avicultura, as nossas grandes, sabe? Porque eles trabalham muito bem, têm muito potencial, mas eu acho que a gente tem que trabalhar mais ainda para dar uma atenção muito grande para a parte da biosseguridade, porque aqui é tudo muito perto, né? A gente está num vale. Então, a preocupação tem que ser muito grande, porque além de ser pequeno e tudo muito concentrado, ainda está no meio de um monte de morro, né? Então, até essa questão ambiental mesmo já influencia a geografia. Então, a gente tem que cuidar muito disso, porque é o que o senhor falou antes. Essa questão do medicamento está cada vez mais apertado de usar, né? Então, tem que prevenir mesmo, né? E é um manejo.
Perfeito. E agora a gente tem um advento assim, a gente tem que atuar com biosseguridade, criar animais com biosseguridade, de acordo com o que é estabelecido, e com biossegurança, porque agora, pelo desafio da pandemia, pelo Covid-19, nós temos que adicionar esse conceito, né, que as pessoas que estão trabalhando, tanto seja nas granjas, seja no incubatório, seja na fábrica de ração, ou seja no frigorífico, onde há acúmulo de pessoas, a gente está adicionando outras medidas preventivas, né, que são extremamente importantes, visando a saúde do trabalhador, a saúde das pessoas, né? E aí a gente vê e se depara com notícias que a gente tem visto aí no dia a dia, que plantas frigoríficas foram interditadas pelo Ministério Público em função de pessoas que ficaram enfermas, e aí tem que tomar toda um plano de contingência de prevenção, no sentido de paralisar as atividades, dar um vazio, fazer desinfecção, verificar se as pessoas que estavam lá trabalhando não teve mais pessoas que estiveram expostas ou que venham a desenvolver os sintomas da Covid-19. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Por isso que é importante, né? Então, todos, além de ter a biosseguridade, eu tenho que ter agora uma preocupação adicional e extremamente pesada com a biossegurança, envolvendo a prevenção e a saúde das pessoas. Então, quando eu olho assim, né, como é que eu atuo, né? Como é que eu trabalho com isso? Essa semana a gente estava discutindo, né? Eu acho que a primeira coisa, dependendo do tamanho ou de número de funcionários ou da estrutura, né, e de locais que a pessoa tem acúmulo de pessoas transitando, né? Então, não vai no frigorífico, entrada e saída, vestiários, restaurantes, refeitórios, né? Locais de trabalho, postos de trabalho, fábrica de ração, entrada e saída, né? Então, incubatórios, a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo para mitigar esse risco, né? E um passo extremamente importante, né, que a gente tem que estar atento é o transporte dos funcionários, né? Então, todo mundo vinha no mesmo ônibus, na mesma van, mas como é que eu mitigo esse risco? Como é que eu diminuo isso, né? E uma das coisas importantes e que a gente sempre comenta é assim, as empresas elas têm que criar um comitê de crise, porque nós estamos passando por uma crise, né? E esse comitê, a gente tem que estar pensando quais são as pessoas que eu tenho que envolver, como é que eu vou gerenciar isso. Então, eu tenho que ter pessoas dos recursos humanos da empresa, eu tenho que ter pessoas, departamento pessoal, da direção, o dono ou a direção da empresa. Eu tenho que ter pessoas vinculadas à segurança do trabalho, né? Porque é a segurança do trabalho que vai dizer quais são as máscaras ou quais os EPIs que as pessoas vão usar e que podem usar e como vão usar, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Quando a gente olha também dentro desse comitê medicina do trabalho, né? Então tem um médico envolvido, não tem alguém de fora que pode nos auxiliar, né? Dentro desse comitê, dentro dessas reuniões. E esse comitê também tem que olhar também assim, como é que vão ser o contato com a imprensa, com a comunidade, né? Então é extremamente importante, porque dentro de uma crise, imagina, eu estou trabalhando na minha empresa, acontece de eu ou alguém ficar exposto ao vírus e isso gera uma informação, a imprensa, o jornalista, o pessoal vai lá e começa a perguntar para todo mundo, o que você sabe, o que está acontecendo? Quer dizer, nós temos que estar de forma estruturada para não gerar pânico, para não gerar preocupação, e que seja uma informação clara e objetiva que eu tenho que entregar para a comunidade, né? E isso tem que estar descrito. E se eu não tenho uma pessoa preparada para fazer esse tipo de comunicação, eu tenho que buscar. Então, vou buscar um profissional de imprensa, aí, um assessor de imprensa, que vai coordenar essa comunicação. Como é que nós vamos conversar com a comunidade? A outra coisa dentro desse comitê, eu tenho que ter organizado os planos de contingência. Então, assim, dentro de uma normalidade, dentro dos cuidados que a gente está tendo, quais são as ações que eu faço? Se eu tiver um suspeito, quais são as outras ações que eu tenho que fazer adicional dentro desse plano de contingência? E se eu tiver um funcionário ou mais que estão positivos? Então, à medida disso, eu tenho que estar tudo descrito, tem que estar tudo planejado, né? Para ter isso
de forma sistematizada e não agir no pânico ou na emoção, certo? Então, isso é extremamente importante. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar dentro desse comitê é ter um número, né? Hoje é fácil, né? Tu ter uma linha, um celular e alguém disponível tira a dúvida, né? Então, vamos supor, um funcionário está em casa no final de semana e começa a ter febre. Então, ele vai vir na empresa na segunda-feira, vai entrar no ônibus. Não, né? A gente já tem que então, nesse momento, as empresas têm que estar preparadas. Para quê? Para atender, para dar informação, para orientar. Outra coisa, bom, e se aconteceu, se um funcionário está com suspeita, está com sintomas, tá aí, o que eu faço? Com quem que eu falo? Né? Qual que é a área de saúde do município? Quem que é a pessoa responsável? Né? Com quem que eu vou falar? Né? Quem que é o secretário da saúde? Qual é o hospital? Né? Qual é o órgão que eu me direciono? Tem telefone? Né? Tem e-mail? Como é que eu entro em contato? Como é que eu direciono isso? Manda, pega o cara e leva para o hospital. Não, mas qual é o atendimento que a saúde, de uma maneira geral, do município ou do local onde está a empresa, está dando? Né? A gente vê em grandes cidades, o pessoal está direcionando, tem um local só para receber esse tipo de pessoa que está com esses sintomas ou com suspeita. Então, a gente tem que ter toda essa informação preparada para não ter nenhuma surpresa, nenhum desespero, né? Então, isso eu acho que são pontos importantes. E a sua experiência, como é as empresas estão conseguindo? Você tem visto as pessoas mais planejando ou menos? Como é que está, assim, esse cenário? A gente vê de tudo um pouco, né? Na verdade, no 7 saiu um ofício conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, justamente para ter uma informação, um parâmetro, né, um indicativo de como atuar. Você está me escutando? Olá. Aí, voltou. Deu uma congelada. Então, na verdade, assim, as pessoas têm que... as empresas, elas, assim, tem empresas de porte grande que contrataram até epidemiologista, assessoria de epidemiologista na área da saúde, para ajudar na descrição desses planos de contingência, né? Mas a gente não precisa, dependendo do tamanho da empresa, a gente vai pegar medicina do trabalho. Você está me escutando? Conectando. Oi. Oi. Voltei. Congelou. A tecnologia tem dessas coisas também. Mas aí, como eu estava resgatando, né, tem empresas bem estruturadas, empresas de grande porte, que contrataram epidemiologista na área da saúde, professores científicos para ajudar a preparar o plano de contingência das empresas. Imagina a empresa que tem 4, 5, 6 mil, 10 mil funcionários, ela tem que ter alguma coisa bem estruturada. Empresas menores, que nós estávamos dizendo, um médico do trabalho, alguém que possa dar uma orientação, né? E tem muita informação disponível dentro do site do Ministério da Saúde, né? Tem até o próprio curso do Ministério da Saúde, que convocou os veterinários aí para fazer o curso. Então, ali tem muita informação que ajuda a se preparar. Mas, de qualquer forma, assim, dentro dos planos de contingência, dentro dessas preparações, um ponto muito importante é ter uma informação clara, objetiva, com ações bem definidas, né? Como é que eu transporto o meu funcionário? Primeira coisa, né? Então, como é que ele vai vir de casa para o trabalho e vai do trabalho para casa, né? Como é que eu cuido? Primeiro ponto,
Como é que o funcionário vai entrar no ônibus? Ou como é que ele vai entrar na van de transporte? Ah, mas ele vem de bicicleta, ele vem de moto, ele vem de carro. Então, quais são os cuidados que eu vou ter? E o primeiro deles, né, nesse momento, primeira coisa, tem que usar máscara. Seja ela de tecido ou seja uma mais especificada, a N95, né, que é a que dá uma proteção melhor, mas a de tecido de algodão, de duplo tecido, também dá um bom grau de prevenção para trânsito e que a maioria das pessoas estão usando na rua. Mas a gente tem que olhar assim, ó, então, tem que usar máscara, tem que ter álcool gel dentro. E assim, se a empresa tem um ônibus, o que a gente tem aconselhado ter álcool gel dentro do ônibus, já no ingresso, não sentar duas pessoas juntas, né, fazer intercalação, nem que tem que fazer mais viagens, fazer a questão da medição da temperatura, né, ter uma pessoa ou um próprio motorista medir a temperatura da pessoa. E aí um indicativo que a gente tem visto que as pessoas podem, e ajuda muito, é ter uma planilha com o nome da pessoa e vai anotando a temperatura dia a dia. Então, toda vez que mede a temperatura, mede. Por quê? Porque a pessoa está lá, 36, 36,5, 37, 36,5. Quando vê passa 38, opa, é um ponto de atenção, né? Então, essa gestão, né, da temperatura das pessoas é também uma maneira de ajudar na disseminação, de prevenir, né, de mitigar o risco na disseminação do vírus. Né, doutor? Né? Barato, não precisa contratar ninguém de fora, né? É só um planejamento, né? Isso aí não... mas isso é importante. Outra, assim, ter comunicação, né? E a comunicação, ela tem que ser oficial e não oficiosa, né? Então, as pessoas têm que dizer o que é o vírus, como é que previne, quais são os cuidados. E isso tem que estar sempre reforçando. Hoje, a tecnologia nos permite, não, mas eu tenho que reunir os funcionários. Não. Anota número de telefone, lista de telefone, passa por WhatsApp, material instrutivo, cuidado, até uma live, né, da própria empresa com os funcionários. Tudo isso a tecnologia nos permite ajudar, né, a mitigar esse risco. Doutor, e aí quando Você imagina se isso fosse 10 anos atrás? Assim, tá terrível e tá muito ruim, tá difícil para todo mundo. Mas imagina 10 anos, que não tinha WhatsApp, que não dava para fazer isso. Eu imagino da gripe espanhola, o que não saiu na época, né? Que o pessoal falava que era espanhola, mas ela começou nos Estados Unidos, porque os soldados estavam na Europa na guerra e vieram contaminados e trouxeram isso. E aí se tinha um monte de tabu, um monte de informação naquela época e a coisa chegava muito devagar na comunicação. E o agente causador da gripe espanhola foi o vírus de influenza, H1N1, né, que hoje está nas vacinas que a gente toma todos os anos aí, né? Então, o pessoal conseguiu mitigar esse risco. E com certeza o Covid-19, o ano que vem, a gente vai, de forma muito esperançosa, já está incluído na nossa vacina anual aí para nos proteger. Mas um fator importante, assim, tem que fazer um inquérito, um questionário de todos os funcionários de quem tem na sua casa pessoas com sintomas ou com suspeita e quem tem parentes ou cônjuges trabalhando na área da saúde. Porque a gente tem que estar informado, né, e tem que estar atento a isso para mitigar essa questão do risco ou do problema. Uma outra coisa importante aí também é justamente assim, tu dar a máscara, a empresa fornecer a máscara para o funcionário. Aí chega na casa dele, a família não tem. Então, você tem que... Eu vi muitas empresas fazendo um kit de máscaras, né, para ele e outro para a família, né, com um frasco de álcool gel, com as orientações de como usar corretamente a máscara. Então, tudo isso são ações de mitigação, né, que ajuda a gente prevenir, né, e elaborar uma consciência nas pessoas de que é melhor prevenir do que ficar remediando depois, né? Então esse é um ponto importante. A outra coisa, as pessoas com maior risco, né? Então a gente tem visto pessoas funcionários acima de 60 anos, grávidas, pessoas com comorbidades, né? Cardiopatas, diabéticos, isso.
se há que evitar, né? Então, trabalhar, né? Afastamento, negociar férias, né? Isso tudo são coisas que as empresas, junto com o funcionário, né? Que está mais exposto ao risco, a gente pode trabalhar e orientar as pessoas nesse sentido de mitigar esse risco, né? Então, os cuidados também, eu acho que é importante a gente falar, né? Evitar na entrada, né? Acúmulo de pessoas, a gente fala muito assim, o uso da catraca, né? Todo mundo coloca a mão na catraca, né? Então tem que ter pontos de álcool gel de forma estratégia, lugares extras para lavar a mão com água, com sabão e com álcool. A questão do pé dilúvio, né? Então, que a gente fala, o pé dilúvio já tinha que começar desde o transporte, né? Então, no ônibus, instala o pé dilúvio. Né? Entrou na portaria da empresa, pé dilúvio. Entrou lá na área de produção, pé dilúvio também. Então, entrou no refeitório, pé dilúvio. Entrou na área de vestiário, também. Higienização, né, com álcool, os cuidados com a máscara. Nos refeitórios ter essa preocupação assim, ó, não se, marcar na mesa, né? Então assim, um não senta um em frente ao outro e nenhum do lado. Então faz um X, né? Cruzado e faz o distanciamento. Então são esses cuidados. Escalonar as jornadas de entrada com diferença de 15 a 20 minutos, para que não entre todo mundo ao mesmo tempo e de uma vez, né? Que tu consiga dar esses espaçamentos, né? Então, são cuidados. Outra coisa que o pessoal questiona muito, né, que é importante a gente comentar alguma coisa, porque o nosso tempo também está... Passa rápido. Passa rápido, sim. A questão do produto Anvisa Mapa, né? O que eu uso, o que eu uso um, o que eu uso o outro, né? Então, acho que é importante, assim, tanto o Ministério da Agricultura quanto a Anvisa tem uma lista de produtos aprovados, né? Então, esse é um ponto importante. Usar produtos que têm eficácia contra vírus, né? Porque se eu usar um que é só bactericida ou fungicida e não tem eficácia comprovada para vírus, não vai surtir muito efeito, né? Se eu quero prevenir dessa forma. Normalmente, assim, quando há presença de pessoas que está relacionado por exemplo, os órgãos públicos e tudo mais, todo mundo tem pedido registro Anvisa dos desinfetantes, né? Para quê? Para usar, porque algumas características diferentes do mapa e da Anvisa, né? Às vezes o princípio ativo é o mesmo, mas aí a concentração do produto Anvisa ela é menor, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Embora os preços às vezes sejam mais caros, mas a concentração é menor. Isso mitiga um pouco o risco de intoxicação, de cuidados que você tem que ter. E tem alguns produtos que o pessoal tem usado muito em frigorífico, né? Então, assim, para desinfecção de ar e tudo mais, hipoclorito de sódio 0,5% ou a água sanitária 2,5%. Então, são coisas que o pessoal usa como uma porta de entrada de baixo custo. Mas aí tem outras coisas mais elaboradas, né? Com glutaldeído, quaternário de amônia, biguanida. Então, tem uma série de outros desinfetantes que têm ação, né? Tem alguns que é bastante indicado como ação viricida, né? Então, quando a gente pega os fenóis ou pega aí um monopersulfato de potássio, que no meu entendimento é um dos princípios viricidas muito bons, né? Ácido peracético também. Então, isso é uma escolha e estratégia. Eu posso também, dentro de uma escala e dentro do meu plano de contingência, se eu não tenho nada, eu uso o mais barato e o mais em conta, né? Pode ser uma estratégia. Nas áreas de menor circulação, eu uso produtos que eu posso usar em grandes volumes, né? Então, no caso do hipoclorito. Aí, à medida, apareceu uma suspeita, eu tenho uma positividade, aí eu troco o princípio ativo do desinfetante como uma estratégia de mitigação de risco prevista dentro do plano de contingência. Então, são coisas que eu posso estar pensando e adotando para mitigar esse risco e para atuar dessa forma. Muito legal. Doutor, tem colegas aqui entrando até de outras áreas aqui. O Michael entrou agora, ele trabalha com bovinos e eu acho que o recado é geral para todo mundo, né? Quem está entrando agora. Acho que começa pelo plano, né, doutor? Pelo
pelo resumo da conversa, eu acho que as empresas têm que começar a colocar as coisas no papel, né? Eu acho que tem que juntar todo mundo, junta a equipe, junta a RH, equipe médica e ele elabora o plano, é isso? Assim que a É, gente vai começar? eu acho que ações mínimas dessa forma, né? Eu acho que nós temos que lembrar, assim, ações mínimas, efetivas, práticas, consistentes e que eu possa também transmitir para as pessoas, né? Porque também eu escrever um plano e guardar na gaveta Não adianta. não faz sentido. Não adianta. Então ele tem que ser operacional. As pessoas que estão lá no dia a dia têm que entender, né? E eu tenho que ter um extra a mais no sentido de que na emergência, né, na contingência, o que eu faço a mais se a coisa se complicar. Então eu tenho que estar Uhum. prevendo. Né? A gente vê uma coisa bastante polêmica, né? E não regulamentada ou não aprovada pela Anvisa, é os túneis ou as cabines de desinfecção de pessoas. Né? Já tem uma demanda, tem várias empresas adotando. Não tem comprovação científica, né? A Ásia usou muito isso, usa muito, e tem várias empresas adotando, mas aí tem uma preocupação que a pessoa entra na cabine e leva uma névoa de desinfetante por 10 segundos, né? Isso ajuda talvez a minimizar o risco de uma presença de vírus na roupa, no cabelo e tudo mais. Mas se a pessoa está dentro da secreção, dentro do organismo com vírus, a efetividade disso não é nenhuma, né? Então isso tem que estar suportado de forma científica. De qualquer forma, dá uma falsa impressão que está fazendo algo mais. Mas, assim, o pé de luva ajuda, eu acho que é importante, porque se eu estou passando por locais que tem bastante fluxo de pessoas, o pé de luva é uma maneira de mitigar, porque eu estou pisando, né, naquele local, então A isso é medição da importante. febre, o senhor falou, poxa, super, né? É um termômetro ali, você consegue fazer, é muito interessante. E eu, particularmente, não tinha pensado nisso, né? Faz uma entrada, faz uma planilha para cada um e mede, né? E vai Dá para medindo, ver a fazer uma evolução. planilha e vai acompanhando, né? Porque se há uma alteração, isso é uma das maneiras. Eu acho que foi o Rio de Janeiro que publicou, né, uma pesquisa, acho que até apresentaram essa semana, que 75% das pessoas que tiveram um problema tinham febre, né? Era um Não. dos sintomas. Eu acho que 74 das outras tinham tosse seca, né? Então são dois sintomas. Opa, peraí, é um sinal de alerta. Aumentou a temperatura, o cara está com uma tosse. É um ponto de atenção aí, né? Então tem algumas coisas que são mais comuns, né, que a pessoa pode levantar dentro do seu plano de mitigação lá e de cuidados, né? E essa questão, às vezes, tu pode fazer uma planilha com o nome das pessoas e ter isso no próprio celular, né? E vai anotando temperatura, tal hora, vai acompanhando. É nesse sentido, né? Acho que é Não, extremamente é muito importante. bom. Porque, na verdade, aqui a cidade sofreu muito, assim. Tem muitos colegas aqui da cidade que estão vendo agora. A gente levou, assim, foi bem forte, assim, que os ainda estão passando, assim, tanto os produtores quanto os donos de abatedor, porque a venda do frango aqui de São José ficou travada. Então, a gente entende, assim, a situação financeira que tá muito prejudicada por conta Sim, disso, sabe? sim. Porque fechou o mercado, o consumidor principal, né, que era aquele franguinho pequeno ali de assadeira, sumiu do dia para a noite, né, com o Rio de Janeiro todo fechado, que era o maior mercado nosso. E agora os abatedouros estão tendo que se reinventar e dar um jeito para vender direto para supermercado, que não era o costume, né? E aqui em São José o frango é 100% resfriado, não é congelado, então tem essa dificuldade. Então, assim, a gente sabe do financeiro que está difícil. Então, assim, mas Imagino. são medidas simples, né? Que exigem mais tempo, né? Mais tempo e planejamento do que o financeiro mesmo, né? Sim. São coisas assim, ó, hoje o governador do estado de São Paulo, no meio-dia, anunciou, né? A quarentena continua até o dia 31 e estão pedindo para o pessoal ficar em casa, né? Então, seguindo o exemplo de alguns países aí, quem ficou mais em casa, né, na verdade, teve menos problema e saiu mais rápido da situação. O que a gente tem observado, né? Eu moro em São José do Rio Preto e a gente vê assim, o pessoal estava com 50% de isolamento e agora está com 38%, 39%. O pessoal está indo para a rua. E aí, o reflexo disso, né? Então, a gente teve 20 positivos em março,
95 em abril, e nos primeiros 8 dias de maio já está com 125. Então, nós temos que o máximo que a gente puder. Né? É uma maneira de mitigar o risco. E aí a gente precisa que a área produtiva, né, de alimentos esteja se capacitando, né, tomando as medidas e todos os cuidados, porque a gente vai precisar da produção de alimentos. Né? Não tem Graças como... a Deus somos essenciais, né? Graças a Deus somos Exatamente, essenciais. exatamente. Doutor, corona nos animais, no frango, tem algum... Como é que está a pesquisa? O senhor que é da área científica, como é que está? Eu acho que a Alemanha fez um trabalho pesquisando em aves e perus, né, e vendo a questão da similaridade genética do vírus, realmente são grupos diferentes, né, do vírus, e não tem nenhum risco, pelo menos com os dados que a gente tem até agora. Estamos despreocupados com relação a isso. Mas a gente também não quer... Podemos comer frango, podemos comer ovos, podemos comer carne de bovina, não tem nenhum problema. O único animal que o pessoal ainda encontrou alguma coisa foi, que eu vi o comentário, foi um tigre num zoológico, e felinos, gatos de companhias de pessoas que estavam positivas encontraram. Mas não há nenhuma evidência que esses animais são focos ou transmissores da enfermidade. Mas isso foi coisas que o pessoal está investigando, mas foi um achado, né? E aí o pessoal está trabalhando isso, mas ainda não se estabeleceu nenhum risco que pudesse estar relacionando esses animais à transmissão do vírus. Legal. Doutor, temos 5 minutos. Eu não sei se tem alguma pergunta a mais, mas o pessoal fique... Vamos ver se o pessoal tem pergunta aí. Tem um monte de colega assistindo. Doutor, enquanto o pessoal escreve aí, nesse período, como é que está sendo... Fala um pouquinho para a gente, ainda dá tempo, onde o senhor trabalha, como... Vamos ver aqui... E como que o senhor tem trabalhado, lidado aí com a tecnologia? Porque se fosse 10 anos atrás, ia ser muito diferente, né? Hoje dá para trabalhar. Na verdade, assim, a gente teve na verdade, eu sou médico veterinário, né? E eu atuo na área de suporte técnico, né? Da Diamond V. A Diamond V é uma empresa de nutrição animal, de aditivos que ajudam a melhorar a saúde dos animais e melhorar a imunidade. E a gente dá suporte a clientes, né? Então, e essa empresa pertence ao grupo Cargill, né? Então, esse é o nosso trabalho, acompanhamento avicultura, suinocultura e até aquacultura, alguma coisa. Mas, na verdade, assim, quando saiu a questão dos isolamentos, a gente já teve, no início de março, a proibição de viajar de avião, né? Então, já houve uma limitação. A gente até estava com viagem marcada, com passagem comprada para o exterior, ia levar clientes, ia fazer uma visita na empresa, e aí nos cancelaram, informando que não era, e eu acho que foram inteligentes, né, de nos proibir, no sentido de que a gente não se expôs tanto ao risco. E depois veio a determinação de fazer home office em casa, e aí a gente entra nessa questão da adaptação, né, porque a gente está acostumado a viajar, a conversar com pessoas, visitar outros locais, e aí tu tem que se adaptar e se confinar até a ferramenta do seu computador e a internet e o celular e trabalhar dessa forma, né? Então a gente acaba buscando se ajustar a isso. Então aí vai ver uma cadeira mais confortável, né? Um ambiente mais tranquilo, que não tenha tanta interferência de ruído ou de pessoas, que você consiga ser produtivo. Então vai se ajustando, né? Mas eu garanto assim que é um momento de estresse e de ansiedade, porque uma das coisas que eu notei para mim e notei para colegas também, que a gente conversou, alteração da rotina de sono, né? Então dorme mais cedo, acorda de madrugada, fica sem sono.
Isso tudo são coisas da ansiedade do momento, porque você tinha uma rotina de trabalho, você tinha toda uma convivência com as pessoas. E agora você está confinado, né? E tem essa incerteza, né, da questão da solução disso, né? Quanto tempo, né? Como é que vai ser o futuro, né? Claro, isso é inerente a todo mundo, né? Então, a gente espera que a gente possa realmente mitigar tudo isso seja só uma lembrança de um momento difícil que a gente passou e que a gente consiga atuar no processo produtivo e produzir alimentos o mais rápido possível para movimentar a economia e ajudar a alimentar as pessoas e desenvolver, né, a economia como um todo. Né? Então esse eu acho que esse é o nosso desafio, né? E a nossa Com certeza esperança é que isso passe logo e rápido, né? vai Então passar, se Deus quiser, né? Tem amigos aqui parabenizando a gente, a Aninha Guidelli, que lá legal. do Paraná, tá aqui junto com a gente, está parabenizando a gente, do Grupo Que legal, Cargill. Aninha. Marcos Fábio, do Que legal. Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro, dando parabéns a gente, grande doutor Marcos Fábio, Vladimir Carvalho, da Alterdata aqui de Teresópolis, está sempre apoiando a gente, e tantos outros amigos veterinários, amigos da cidade, Que e legal, espalhados né? por esse Brasil aí, acompanhando a gente. Mas eu acho que a palavra é essa, né? Eu acho que até para a gente como veterinário, às vezes muito técnico, né? Eu que estava ali no campo também, eu acho que é um momento para a gente se reinventar, readaptar, aprender mais coisas e que seja esse um momento para a gente superar e contar a história lá na frente, que o mundo, né, se superou e que as pessoas se tornaram até um pouco mais humanas, né? Eu acho que vai ter uma grande mudança de valores também, de valores humanos, né? Porque todo mundo está sentindo, né? Isso veio para todo mundo no mesmo momento, né? A humanidade inteira passando por isso. Então, acho que vai dar uma humanizada também. A gente espera, né, e que o pessoal entenda e que a gente esteja mais preparado, né, para essas adversidades que poderão surgir no futuro, né? Eu acho que as origens, né, a questão do estudo da epidemiologia investigativa é interessante, né? Então a gente entender, né, como é que surgiu isso, da onde que surgiu. Foi do morcego, e do morcego passou pro langostim, eu não me lembro, langostinha, tem um nome específico do mamífero lá que tem na Ásia, que o pessoal come, né, e tudo mais, e que se adaptou, ou que o pessoal se contaminou, e isso gerou e passou de uma pessoa para pessoa. Mas a gente não está livre de outros eventos, né? Mas a gente, eu tenho certeza que a gente vai estar mais preparado, né? E Com certeza. isso é uma lição, né, para as pessoas e para a humanidade, no sentido de desenvolver, né, e se cuidar e interagir de forma mais rápida, mais organizada para enfrentar isso, né? Que a gente vê às vezes muito quando a coisa aperta, o egoísmo se estabelece, né? A gente vê a questão aí da disputa por máscaras N95, por respiradores e por medicamentos, e vê que um país tirou de outro ou porque um pagou mais. Então, ainda no desespero, né, no âmbito da coisa, ainda quem pode mais chora menos. E aí, infelizmente, a gente acaba vendo esse tipo de situação, né? Que os equipamentos não vieram ou porque alguém pagou mais caro. Então, alguém Mas eu comentou, acho que pangolim o nome do mamífero lá. Ó. pangolim? Eu tô vendo aqui, o que é isso? Pangolim. O mamífero? Eu não lembrava o nome. Obrigado aí pelo pessoal que ajudou a lembrar. Aqui, Então falta 1 minuto e 20 para a gente fechar, que ele está me fazendo uma contagem regressiva. Teve o Felipe aqui que falou, né? Se no futuro a gente investiria, se as empresas investiriam mais em prevenção, né? Mais em biossegurança. Eu acredito que sim, né? Eu acho que vai ser uma lição aí, né? Para demonstrar a importância disso. Com certeza, né? E se a gente antes falava, né, os técnicos nas empresas falavam muito de biosseguridade, hoje, além de reforçar a biosseguridade,
tivemos que adicionar a biossegurança, né? Porque é os cuidados relacionados às pessoas junto, né? E isso, com certeza, vai vir para ficar, né? E vai vir empresas e vai vir pessoas especializadas com mais conhecimento, mais equipamento e mais proteção. Gente, muito Que vai obrigado. Eu 30 sei que segundos. muito obrigado pela experiência. Eu acho